Olá, tudo bem com você? Espero que sim, viu? Vamos dar sequência aqui à nossa disciplina Direito Empresarial 2. Vamos continuar a falar de falência. Nós vimos na aula anterior que na sentença, né, ou na decisão, melhor dizendo, porque tecnicamente não podemos falar em sentença, mas é o termo que a lei usa, né? Mas na decisão que decretou a falência do devedor, que transformou aquele insolvente em falido, o juiz ele vai determinar algumas situações. Dentre elas, nós temos duas que merecem atenção especial, né? O termo legal da falência e a inabilitação do empresário. Beleza? Então, hoje nessa aula, nós vamos conversar um pouquinho aí sobre o termo legal da falência, sobre a inabilitação empresarial, sobre os recursos cabíveis nas decisões no processo de falência e nos direitos e deveres do falido. Eventualmente, se não der o tempo necessário para tocar nesses quatro assuntos aí, nós deixaremos para a aula posterior, tá certo? Então, vamos começar. Atenção, hein? Então, pessoal, o termo legal da falência. Nós vimos que essa é uma das determinações que pode vir assim, pode vir, né, o juiz a determinar lá na sentença, deve, aliás, determinar na sentença, tá bom? Essa pode ser considerada uma das medidas mais importantes tomadas pelo juiz quando decreta falência, tá bom? Que é fixar esse termo legal de falência. E o que seria esse termo legal de falência? Também é chamado por período suspeito, tá bom? Ou seja, os atos praticados nesse tempo, ele vai ter uma presunção legal de ilegitimidade, já que era possivelmente de conhecimento do devedor sua eventual quebra ou falência, ou seu eventual estado de insolvência jurídica, ou até insolvência econômica, né? Desde que depois se transforme em uma insolvência jurídica. Logo, esses atos são desconsiderados. Por exemplo, se um devedor realizou uma venda de um ativo, de um maquinário da sua empresa, nesse período suspeito que o juiz vai declarar durante, quando decretar a falência da sentença, ele vai ser desconsiderado essa venda, tá bom? Por quê? Está dentro do período suspeito. A fixação do período do termo legal de falência será feita pelo juiz na decisão que decretar a falência do devedor. Esse período pode ser tá? Até de 90 dias, retroagindo a partir do pedido de falência, pedido de recuperação judicial ou primeiro protesto válido por falta de pagamento. Por quê? Pode ser do pedido da falência, do pedido de recuperação ou o primeiro protesto válido. Simplesmente porque nós temos lá as razões, os motivos, os fundamentos que levam ao pedido de falência. Lembra? Impontualidade injustificada, atos de falência e convolução de recuperação em falência. Quando se tratar de impontualidade injustificada, vai considerar-se a data do primeiro protesto por falta de pagamento, tá bom? Ou seja, esse prazo, esse período suspeito aqui, quando se tratar de impontualidade injustificada, o juiz na sentença vai verificar quando que foi o primeiro protesto válido por falta de pagamento. E não precisa ser necessariamente um protesto especial de falência, tá bom? Basta ser um protesto comum mesmo de falta de pagamento. Então, a gente vai analisar a data do primeiro protesto válido por falta de pagamento e, a partir dali, ele vai retroagir até 90 dias nesse período chamado de suspeito, tá bom? Quando se tratar, então, de atos de falência, a data que vai ser o marco inicial para retroagir nesse período, nesse termo legal da falência, ele é a data do próprio pedido de falência, retroagindo por até 90 dias. Ou seja, se eu pedir a falência hoje, vamos dizer assim, dia 29 de 4 de 2020, eu vou retroagir, né, quando for decretar minha falência, vai pegar essa data do pedido e vai retroagir por até 90 dias, tá bom? E se for convolução de recuperação em falência, a data será do respectivo requerimento da recuperação. Veja que é a data do requerimento da recuperação e não a data, tá, do deferimento do processamento da recuperação judicial, tá
bom? E também vai retroagir por até 90 dias. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplinho aí? Vamos lá então. Vamos pensar aqui numa situação de impontualidade injustificada, não é verdade? Vamos pensar que a sentença ela saiu no dia 29/4/2020, no caso hoje. Aí nós temos que pegar para o juiz na sentença, ele vai determinar o termo legal da falência, ou seja, aquele período suspeito, tá bom? Aí vamos pensar que em 25/9/2019 foi o primeiro protesto do título, ou seja, o primeiro protesto de título que não necessariamente precisa ser aquele especial de falência, né? Pode ser um protesto por dívidas que não sejam específicos para a falência. Então foi no dia 25/9/2019. Aqui, a partir daí, o juiz pode determinar um período de 90 dias, tá bom? 90 dias que vai retroagir desta data, que vai ser o chamado período suspeito. Se nós contássemos aí 30 dias por mês, lógico, tem meses que tem mais de 30 dias, daria aqui no nosso exemplinho 25/6/2019. Então, nesse período aqui, nós teríamos a questão do período suspeito, do período no qual, né, os atos realizados aí, eles têm uma presunção de ilegitimidade em razão do quê? Em razão de você imaginar que a situação da falência chegou só aqui em 29/4, com a decretação da falência, mas que essa empresa, né, esse empresário, esse devedor, ele já vinha numa situação complicada e por isso o juiz tem esse prazo de até, tá bom? Aqui é até 90 dias. Então, não é 90 dias, é até 90 dias. Ele pode, ele analisou todos os autos, todas as situações do caso concreto, ele pode pôr 30 dias, 20 dias ou por 90 dias, tá bom? No nosso exemplo, eu usei 90 dias para dar uma noção de como vai retroagir até 90 dias e todo esse período, o que foi realizado, fica como uma presunção de ilegitimidade, tá bom? Vamos dar sequência então? Vamos lá. Sobre a inabilitação empresarial, que é outra determinação que o juiz vai determinar, né, na sentença, na decisão que decretou a falência. O que significa inabilitação empresarial? Ele é o lapso temporal em que o falido fica impossibilitado de exercer qualquer atividade empresarial. Com, então, a decretação da falência, o devedor ele não vai poder mais exercer a atividade empresarial, tá bom? A partir dessa decisão judicial que declarou aí a falência. Até o quando? Até uma outra sentença que extinguir suas obrigações, podendo ainda, tá, perdurar por até 5 anos da decisão penal. Ou seja, então se teve a falência decretada, a partir dessa decisão, até uma outra decisão que vai encerrar de vez a parte do concurso lá de credores, a parte da execução concursal, né? E extinguir a obrigação do falido, ele vai ficar nesse período inabilitado, proibido de exercer atividade empresarial, tá bom? Um detalhezinho aqui é que a inabilitação durará da decretação da falência até a sentença de extinção de suas obrigações. Agora, isso se não houver condenação penal, tá? Se estiver, por exemplo, uma condenação penal também, aí o prazo poderá se estender por mais 5 anos contados da decisão do trânsito em julgado, da decisão condenatória criminal, tá bom? Que deve expressamente declarar motivadamente a inabilitação como efeito da condenação. Ou seja, a inabilitação é uma das sanções, pessoal, ao empresário por ter quebrado, por ter falido. É lógico, pensando assim, naquele empresário que fez fraude, que teve corrupção, má gestão, é justo, né, a sanção.
Mas imagina aquele empresário igual na pandemia, agora o pessoal com dificuldade de caixa, de giro, e simplesmente ele quebra, ele fale, igual vários restaurantes em Londrina já está anunciando o fechamento, várias empresas no Brasil estão anunciando o fechamento. Não é uma situação de má gestão, de corrupção, nada disso. É simplesmente uma pandemia que obrigou, forçou os governos a adotarem medidas de distanciamento social e aí levou o quê? Levou os empresários a ficar 30 dias, 40 dias sem nenhuma renda, sem nenhuma entrada de fluxo no caixa, né? Ou seja, isso levou à falência. Mesmo assim, ele vai ter essa sanção por ser falido, tá bom? Por ser falido. Mesmo que não tenha sido por culpa dele, tá bom? O devedor também, ele perde o direito de administrar ou dispor de seus bens, tá bom? Esse efeito também é estendido aos sócios de responsabilidade ilimitada e também em relação aos sócios de responsabilidade limitada, a inabilitação empresarial somente alcançará se forem eles os administradores da sociedade, beleza? Terminado o período de inabilitação, o falido vai requerer ao juiz de falência que proceda à respectiva anotação em seu registro perante a junta comercial. Com isso, ele poderá novamente exercer a atividade empresarial, tá bom? Seja como empresário individual ou como sócio de uma sociedade empresária. Beleza? Vamos seguir então? Vamos lá conhecer os recursos. Vamos continuar aqui então, falar um pouquinho dos recursos cabíveis. Na aula passada nós conversamos um pouquinho em relação à questão de a decisão que decreta a falência ser ou não ser tecnicamente uma sentença, não é verdade? E por que dissemos isso? Porque a doutrina ela se divide em relação a isso e até o próprio recurso cabível, ele não é um recurso típico de sentença. Mas a legislação, a lei, ela usa o termo sentença, ela segue, a decisão segue todo o modelo de sentença, relatório dispositivo, e, além disso, a doutrina entende ser uma sentença inicialmente declaratória e posteriormente constitutiva. Primeiro declara ali uma situação pré-existente, da insolvência jurídica do devedor, e posteriormente constitui ali um novo estado, passando esse insolvente a ser estar no estado falido, tá bom? E o recurso cabível? Quando eu estou falando de uma sentença aí que decretou a falência do devedor, o recurso cabível vai ser o agravo de instrumento, tá vendo? Como a lei fala em agravo, tá? Em que pese o CPC não ter no rol lá taxativo, no rol que está lá no artigo do agravo, a possibilidade de agravo de instrumento em decisão de falência, o fato é que a legislação prevê agravo. Ele fala em agravo e, como a doutrina entende e a própria jurisprudência, caberia o agravo de instrumento, não somente em relação à decisão que decretou a falência, mas também em outras decisões interlocutórias aí durante o processo falimentar, tá bom? Isso é uma decisão da jurisprudência que vai aplicando a possibilidade de agravo. Mas a lei fala no caso de decisão da sentença, né, que decretou a falência, caberá agravo de instrumento no prazo de 15 dias, por óbvio. Daí o CPC vai entrar de forma subsidiária. E aí nós temos a decisão lá que julgou improcedente o pedido de falência. Sabe quando a pessoa vai lá e se defende e afasta a falência? Nesse caso, caberá apelação, tá bom? Beleza? É muito fácil no recurso, muito rápido também de falarmos aqui. E vamos dar sequência agora no próximo slide, falando um pouquinho dos direitos e deveres do falido. Vamos lá então. Continuando aqui, então, os direitos e deveres do falido. O direito, já destacando aqui inicialmente qual é o direito do falido, logicamente, ele conserva o direito de fiscalizar a administração da massa falida. Isso porque temos sempre que lembrar que quem faz a gestão da massa falida é quem? É o administrador judicial. Lembram disso? Na recuperação judicial, não. O devedor pode continuar na gestão do negócio. Na falência, ele é afastado aí e quem vai assumir a gestão da massa falida é o administrador judicial. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, o devedor, o falido, ele conserva o direito de fiscalizar a administração da massa falida
que é de responsabilidade do administrador judicial, podendo o quê? Inclusive requerer providências ao juiz para melhor preservar os bens ou direitos, bem como intervir nos processos em que a massa for parte ou interessada, além de poder interpor recursos cabíveis. Interessante, não é mesmo? E os deveres, professor? Quais são os deveres aí do nosso coleguinha falido, né? Primeiramente, ele deve assinar os termos, aliás, assinar nos autos do processo falimentar o termo de comparecimento. Esse termo de comparecimento deve conter a indicação do nome, nacionalidade, estado civil, endereço completo do domicílio, entre outras coisas. Entre elas, as causas determinantes da sua falência, quando foi requerida pelos credores e quando se tratar de sociedades. Além disso, vai ter os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou o estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como de suas eventuais alterações, tá bom? Não é somente isso, há muito mais. Por motivo de tempo e de espaço aqui no nosso vídeo, nós optamos por trazer alguns destaques, mas no material complementar você tem muito mais em relação a esse termo de comparecimento, tá bom? Além disso, é dever do falido entregar em cartório documentos e livros da atividade empresarial, prestar informações necessárias ao juiz, ao administrador judicial, ao credor ou ao Ministério Público. Além disso, não pode se ausentar do local onde se processa a falência, ele deve auxiliar o administrador judicial, examinar as habilitações de crédito e, por fim, apresentar a relação de credores, entre outros, tá bom? Podemos ver aí lá na lei mais deveres, mas destacamos aqui um apanhado deles, tá bom? E caso o falido não cumpra com quaisquer dos seus deveres legais, após ser intimado pelo juiz a fazê-lo, ele vai responder por crime de desobediência. Está lá no artigo 104 da Lei 11.101/2005. O crime O crime de desobediência está previsto no artigo 330 do Código Penal, que estabelece desobedecer a ordem legal de funcionário público e a pena é de detenção de 15 a 6 meses e multa, tá bom? Então, se ele não cumprir o dever, o juiz vai intimá-lo para se manifestar e se ele não fizer, aí vai responder por crime de desobediência. Tranquilo? Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Quero agradecer mais uma vez a sua atenção e até a próxima. Até mais!